Olá pessoal, então estamos aqui para mais um encontro para a gente pensar junto o direito, principalmente pós Covid-19, essa nova realidade que nos aflige, que atormenta tantos e que a gente tem que pensar nesses reflexos jurídicos a partir da pandemia pelo coronavírus, tá certo? Então a gente já fez uma primeira apresentação voltada para aspectos legais básicos para essa pandemia. Numa segunda apresentação, nós falamos de uma nova realidade para o trabalho dos operadores do direito, principalmente voltado para novas tecnologias, pelo trabalho à distância. Numa terceira apresentação, nós falamos da questão do direito de família e aqueles temas que podem ser os principais temas, né, atingidos pela essa nova realidade aí da pandemia. E hoje nós vamos falar do direito civil, mais especificamente dentro do direito das obrigações, relações contratuais, que são muito atingidas não diretamente pelo coronavírus, mas de forma indireta em razão das deficiências econômicas que são geradas a partir da pandemia e do combate à pandemia como um todo, tá ok? Então essa é a nossa quarta apresentação. Lembrando que é um projeto gratuito para que a gente nos auxilie, para que leve mais informações para as pessoas que trabalham com o direito e até para quem não trabalha, né? Mas eu estou passando por uma dificuldade financeira, como que eu vou lidar com o meu aluguel, com a minha funcionária doméstica, com a escola do meu filho, como que está lidando com isso daí? E são muitas perguntas nessa área, talvez foram as perguntas que mais chegaram nos últimos dias. Então a gente vai dar esse enfoque hoje, pensando talvez nas principais polêmicas aí dentro dos contratos, tá bem? E sempre a gente vai fazer uma análise jurídica, né? A ideia não é uma análise política, não é posicionamento ideológico, até porque me parece que isso atrapalha posicionamentos técnicos, né? E eles perdem um pouco em qualidade quando a gente leva para esse rumo aí. A ideia é que a gente faça uma aula, né, não tão breve, porque a gente vai precisar aprofundar as discussões, mas claro, nunca passando de 50 minutos, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a problemática, né? Como que nós estamos lidando hoje com essa nova realidade? Financiamento imobiliário, o que eu posso fazer? Eu corro o risco de perder minha casa, perder meu apartamento, eu estou fechando o negócio e agora como é que vai fazer? Vou parar tudo? Como que eu lido com o banco? Eu preciso judicializar aluguel, eu vou propor o despejo do locatário que não me pagou esse mês, eu vou acionar judicialmente, eu vou pedir a casa de novo, ou eu estou utilizando a minha casa e não estou conseguindo pagar porque meu comércio está fechado, né, agora que alguns locais estão reabrindo, como é que vai funcionar tudo isso? Então a ideia é a gente analisar essa problematização e tentar encontrar respostas dentro do direito e principalmente do bom senso também, tá? E a gente vai falar um pouquinho da tal da teoria da imprevisão e já antecipo aqui que eu discordo do que a maioria vem falando, tá? Não que a gente não possa utilizar, mas eu acho que as discussões elas estão permeando um pouco o emocional e estão se afastando um pouco do tecnicismo da ciência, tá bom? Mas isso daqui a pouquinho a gente volta nesse tema. Então, me chamo Mário Balqueiro, juiz de direito desde 2002, atualmente numa vara criminal aqui, capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá bem? E a gente vai continuar, né? Essa é a quarta apresentação, a gente vai para a área criminal, pelo menos uma apresentação criminal, parte de conhecimento, depois uma apresentação na área de execução de pena, com todas as polêmicas também que tem gerado aí. Até porque, primeiro, o que gera mais polêmica é a área criminal. Pedido de soltura, mudança de prisão preventiva por outras medidas, liberdade provisória, cumprimento de pena domiciliar, e ele gera um monte de polêmica, tem questões de segurança pública, tem questões ideológicas, tem um monte de questão que interfere, e depois a questão criminal vai começar a esfriar, e vai crescer a questão civil, por quê? Porque daí vem as consequências econômicas da crise financeira decorrente da pandemia, né? E a pandemia também me parece que é bastante importante isso, a gente pensar nela como um ato a ser combatido pela nação, como um ato a ser combatido
por todas as áreas técnicas. A gente não pode pensar só numa área e esquecer de outras. Assim como eu não posso pensar só de um lado político, né? Porque para muita gente a discussão é política e com isso todo mundo perde, tá bom? Então vamos lá. Situação de fato. Será que a situação de fato que eu tenho hoje no meu contrato de aluguel, de prestação de serviço em geral, né, seja a casa que está sendo construída pela empreiteira, a servidora doméstica, né, a colaboradora da nossa casa, trabalhadores que prestam serviço em geral como educação, por exemplo, a escola do seu filho, a locação da casa, o financiamento imobiliário, quais as problemáticas e quais as possíveis soluções que nós podemos buscar, seja para quem está de um lado da relação contratual, né, eu estou advogando para o empregador, eu estou advogando para o empregado. A gente falou um pouquinho disso na primeira apresentação, né, para manutenção de vínculo de emprego. E hoje a gente vai falar como que eu posso trabalhar se eu estiver advogando para o locador ou se eu estiver advogando para o locatário. Porque a intenção me parece que é a mesma, independente do lado que eu tiver, é manter o vínculo de contrato, é possibilitar que o contrato seja cumprido, isso é o mais importante. Pouco importa se eu sou quem aluga, ou quem alugou o imóvel para alguém, ou quem recebe o imóvel e paga a mensalidade, né, contra a prestação financeira, tá bom? Então, inegável que nós temos hoje uma nova realidade jurídica, né? Temporária, a gente espera que seja o mais rápido possível, mas a gente tem uma nova realidade jurídica com um monte de restrições que gera impacto econômico. E esse impacto econômico acaba afetando as relações obrigacionais, as relações contratuais. E é isso que a gente vai começar a tratar. Quem advoga na área de obrigações, na área de contratos, na área civil, está muito acostumado com o brocado jurídico, né, de que o contrato faz lei entre as partes. O princípio básico do direito das obrigações, da pacta sunt servanda. O que quer dizer isso? O que a gente convencionar, o que a gente contratar, seja um contrato multilateral, né, com várias pessoas, seja um contrato bilateral, que é a grande maioria, né, alguém vendendo, alguém comprando, alguém presta um serviço, alguém me paga pelo serviço. Então, dentro desse cenário, nós temos noções básicas do direito, princípios básicos do direito que dizem que o que A e B combinarem vai fazer lei entre A e B, ou seja, é para ser cumprido. Pacta sunt servanda convencionou, cumpra, sob pena de ter consequências que podem chegar à resolução do contrato, né, o encerramento do contrato, que podem chegar à reclamação do pagamento do atrasado, até perdas e danos, etc. Mas o que nós esperamos? Que esse contrato seja cumprido. O que eu posso combinar no contrato? Né? Posso combinar tudo. Por quê? Dentro do direito obrigacional, nós temos algumas diretivas que se as partes são capazes, o objeto é lícito, e eu não tenho uma forma específica de como fazer o contrato, eu posso contratar sobre tudo. Né? Como que eu vou pagar pela casa? Como que eu vou... em quantas vezes eu vou dividir o negócio, o serviço que eu estou contratando? O aluguel é por quanto tempo? O pagamento vai ser mensal? Eu vou pagar um ano antecipado? Como vai funcionar? Eu posso fazer um contrato, se as partes são capazes. Se a lei não especificar, né, alguns itens, por exemplo, o negócio imobiliário, tem que fazer uma compra e venda por instrumento público. Por quê? Porque a lei exige bens de maior valor que tem uma forma, né, mais burocrática, com maior controle, para preservar o interesse não só das partes, mas de terceiros. Então, eu tenho a forma especificada, mas como que eu vou pagar, por quanto que eu vou vender, com garantias, sem garantias, com cláusula penal, né, com multa, sem multa, fica a critério das partes. Tá? Para que eu estou falando isso? Porque eu tenho que partir da premissa que o que A e B combinaram no contrato é para ser cumprido. O contrato faz lei entre as partes, um mantra do setor obrigacional do direito. Tá ok? Então a gente vai partir daqui. Ou seja, eu tenho um contrato, a gente firmou um contrato de prestação de serviço, de entrega de coisa, de não fazer alguma coisa, e esse contrato ele é para ser cumprido. Tá? Como regra, as relações contratuais, como eu já disse, elas costumam ser bilaterais.
costumam ser comutativas. O que é isso? Eu tenho A e B, dois polos da relação contratual, e eu costumo ter obrigação dos dois lados. No caso do aluguel, uma pessoa diz: eu vou te entregar uma casa para você morar, mas eu quero R$ 1.000 pela casa todo mês. Eu quero que você me pague antecipado. Vamos combinar? Pode ser assim? Até que dia? Vamos pagar dia 5, dia 10? Tem que ter garantia? Não tem garantia? É uma garantia real? É uma fiança? É um depósito antecipado? Vale por quanto tempo? Né? A e B estão combinando. O que A vai fazer? Ele quer fornecer uma casa em aluguel. O B quer alugar uma casa para ele morar com a família. Eu posso depois alugar essa casa para outra pessoa se eu não quiser mais? O A vai dizer: você pode sublocar, você não pode sublocar. Né? Então são A e B combinando, relação contratual. E como regra, elas são dois lados da relação, pode ter mais, né? E como regra tem a obrigação dos dois lados. Um de entregar a coisa, no caso do nosso exemplo do aluguel, e o outro de pagar pelo uso da coisa. Um de entregar a coisa funcionando nos termos que eu combinei que vou entregar, e o outro de zelar pela conservação da coisa e me entregar a coisa mais ou menos da mesma forma que recebeu. Tá? Então, para que eu estou falando isso? Para a gente ter ideias básicas do direito obrigacional das relações contratuais. A gente tem exceções, né? A maioria das obrigações são dessa forma, né? Obrigação dos dois lados. Por exemplo, eu posso ter uma doação, né? Que não é uma relação em regra, que ela pode ser unilateral, tem discussões, né? Algumas formas de doação. Mas em regra nós vamos trabalhar com essa hipótese de contrato. Contrato bilateral, de prestação continuada, diferida, e porque é essa que é afetada pela crise, essa que é afetada pela relação econômica para fazer o cumprimento do contrato. Tá? Então a gente vai tentar analisar talvez os contratos que são mais comuns e ao mesmo tempo os contratos que têm gerado mais dúvida, pelo que eu tenho visto por aí. Compra e venda, e dentro dessa compra e venda principalmente a questão do financiamento imobiliário, do financiamento do veículo, aluguel, como que eu vou lidar com o aluguel, porque eu não estou conseguindo pagar, ou do outro lado, porque eu não estou conseguindo receber. E prestação de serviço com foco principal na questão da educação, né, que talvez seja a grande celeuma hoje, porque é o que está suspenso, né, as aulas estão suspensas de modo presencial. Tá ok? Então, dentro desse primeiro panorama, como que é o sistema contratual vigente no país, segundo a legislação, o que pode acarretar o descumprimento. Se uma parte não cumpre o contrato, eu não posso exigir que a outra parte cumpra. Exemplo, se eu não pago pela locação, eu não posso exigir que a outra parte deixe a casa comigo. Porque o combinado era: você pode usar a minha casa e você me paga por uso da casa, pelo aluguel. Se eu não estou prestando serviço de educação, por exemplo, a escola não dá mais aula, eu contratei para ter aula de segunda a sexta e a escola não está mais dando aula. Eu posso questionar: peraí, escola, você vai continuar desse jeito? Como vai funcionar? Você não vai prestar o nosso serviço combinado, então também não vou honrar com a minha parte do contrato. Negócio imobiliário. Eu fiz um financiamento, comprei uma casa de 400 mil, financiei 200 no banco e esses 200 está difícil para eu pagar. Eu vou dizer: banco, está difícil para eu pagar, se vira aí, eu vou ficar na casa. O banco vai dizer: peraí, mas a casa, a garantia é que se você não pagar a casa fica para mim. A gente vai vender, eu te devolvo a tua parte e fico com o restante. Né? E daí? Como que a gente vai lidar com isso? A exceção do contrato não cumprido é uma outra regra básica no direito das obrigações, no direito contratual. Ou seja, se uma parte não cumpre a sua obrigação, eu desobrigo a outra parte a cumprir a dela. Eu não pago pela locação, logo a pessoa também não precisa deixar mais o imóvel comigo, eu posso pedir o imóvel de volta. Tá? Então, vejam que nós falamos que o contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda. Falamos agora da exceção do contrato não cumprido. Se eu não estou fazendo a minha parte, eu não posso exigir que a outra parte faça a dela. Né? Exceptio non adimplente. E daí? Vamos avançar mais um pouco, chegando na questão do descumprimento contratual. Ou seja, um contrato que não vem sendo cumprido, ele vai gerar consequências. Né?
quais as consequências. Se eu não cumpro a minha parte, eu autorizo que a outra parte também reclame. Igual, peraí, se você não está pagando o financiamento do imóvel, eu também não vou mais honrar o contrato que é esperar para receber durante 20 anos o valor da prestação e etc. Vamos rescindir, né? Vamos resolver o contrato. Locação, eu quero meu imóvel de volta, então me devolve, né? Já que você não pode pagar, eu quero de volta. E pode ter cláusulas penais, etc. Esse é o cenário usual, comum, que a gente está acostumado a estudar desde a época da faculdade de Direito. E como que eu vou resolver essas questões? Né? Com base no ordenamento jurídico e, acima de tudo, com bom senso. E analisando, segundo as normas que eu tenho na legislação, seja Código Civil, seja Código de Defesa do Consumidor, algumas leis específicas aí que podem tratar de alguma matéria, como empreitada, por exemplo, né? A prestação de serviço, que tipo de serviço que é relação de consumo, não é? Então tem que observar primeiro em qual cenário jurídico que eu vou buscar embasamento, tá? Qual sistema jurídico que se aplica ali. E a gente chega no nosso cenário atual, né? A gente chega na quarentena decorrente da pandemia pelo coronavírus. A gente teve bastante restrição na área econômica, né? Ou seja, é proibido funcionar o comércio, é proibido abrir o shopping, é proibido abrir a academia, é proibido a aula presencial. Isso gera consequências, né? Muita gente está deixando de arrecadar pelo seu serviço prestado, está deixando de arrecadar na sua empresa, no seu comércio, e é uma bola de neve, né? A gente, talvez esse grande problema gerado pelo Covid-19 sirva para a gente ver que nós estamos todos interligados. As nossas vidas, seja economicamente, seja emocionalmente, seja em todos os aspectos, a gente acaba afetando a vida do país como um todo, se não do globo como um todo, né? A gente está vendo um problema que começou na China, do outro lado do mundo, e que está no Brasil agora. E daí? A gente falou de panorama geral, numa aula rápida, bastante simplificada, a gente falou de regras básicas do direito obrigacional. Isso para um panorama normal, geral, o que nós estamos acostumados a estudar. O problema é que nós chegamos agora numa situação excepcional. Uma situação de emergência sanitária, uma situação de fechamento de comércios, de limitação do funcionamento de empresas, queda do emprego, problema financeiro e vários problemas que decorrem daí. Isso acaba afetando os contratos, porque aquele imóvel que eu pagava o aluguel, agora eu não estou conseguindo ter dinheiro para pagar o aluguel. E não é porque eu não quero trabalhar, é porque eu não posso trabalhar. Então vejam que a situação muda completamente de figura e são situações absolutamente novas. A nossa geração não viveu isso. A gente não sabia lidar com isso até agora. Então nós estamos repensando a situação jurídica a partir dessa nova realidade. E como que eu vou me situar, né, a partir de agora? Me parece que primeiro eu tenho que entender se é uma relação de consumo ou não. Por exemplo, eu emprestei dinheiro do banco para pagar a casa que eu uso para morar. Ou seja, eu usei o dinheiro do banco como consumidor final. Ou é um aluguel, né, onde eu estou contratando direto o dono do imóvel, ele está alugando para mim, é uma relação entre dois particulares, regida pelo direito civil. Então eu vou ter que observar em qual sistema jurídico eu vou buscar embasamento legal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho uma situação normal, uma situação pela qual a legislação foi pensada, ou eu tenho uma situação excepcional, transitória, emergencial. Me parece que a gente tem uma situação diferente, inclusive reconhecida, né, por lei, por organismos internacionais, que geram consequências de modo imediato, buscando preservação de saúde pública, mas de modo imediato, né, mais distante, eu tenho consequências econômicas delicadas. E daí? Então, se eu tenho uma nova regra, eu posso aplicar uma situação diferenciada. E aqui cresce, de um modo muito forte, a doutrina, a literatura na área do direito, falando que nós temos casos de aplicação da teoria da imprevisão.
E a gente vai explicar um pouquinho o que é a teoria da imprevisão e o porquê da minha discordância em boa parte sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão. Ah, professor, então ferrou tudo. A minha esperança era utilizar a teoria da imprevisão para postergar o cumprimento de determinada obrigação. Calma lá, a gente vai falar disso. Eu acho que é viável, dá para a gente trabalhar isso, mas me parece que a base não seria a teoria da imprevisão, como a imensa maioria dos professores tem falado. Tá? E, de novo, me parece que numa época de preocupação, um pouco de assodamento também, as pessoas falam, repetem-se, mas não aprofundam no estudo teórico do tema. Quando a gente fala em teoria da imprevisão, que é o que nós convencionamos a chamar, né, uma situação nova, imprevisível, que gera um problema econômico grande a ponto de inviabilizar o contrato, eu posso rediscutir alguns pontos do contrato. Tá? Então seria um primeiro panorama, seria isso. Para quê? Qual que é o objetivo? Evitar o encerramento do contrato. O que a gente quer é a continuidade. A gente fez um contrato para quê? Para valer por 2 anos? Para eu vender a casa? Para eu alugar a casa? Para eu alugar o prédio comercial onde vai funcionar o comércio, o restaurante, a loja do shopping? A ideia é que esse contrato que a gente fez para valer por 3 anos, por 5 anos, por 2 anos, ele vai valer por esse prazo. O que aconteceu? Uma situação nova aqui no meio do contrato, no começo do contrato, no final do contrato. Um fato novo que está impedindo alguma das partes de honrar com a obrigação. E a gente vai tentar achar uma solução. Me parece que resolver o contrato, encerrar o contrato, às vezes é uma solução simples, mas não é o ideal para ninguém. Eu, se tenho um prédio alugado, tudo que eu não quero é pegar esse prédio de novo agora, numa crise que começa, que a gente não sabe por quantos meses ela vai se protrair no tempo, e eu vou pegar esse imóvel e não vou alugar. Né? Para mim é interessante eu manter esse imóvel alugado, funcionando, restaurante, um aluguel caro, que por si já é um aluguel que não é fácil de obter outra pessoa que vai querer abrir um restaurante nessa época, naquele prédio. Né? Então, me parece que é interessante para o locador manter o contrato e para o locatário da mesma forma. Se ele já está com dificuldade econômica, ele vai fechar de vez o restaurante, mudar de ponto, para ele se reerguer, o problema aumenta. Né? Então, a gente precisa se unir para tentar manter o vínculo contratual, mas como que eu vou manter esse vínculo contratual? Aonde que eu posso mudar, o que eu posso ceder, o que eu preciso para manter esse vínculo. Tá? E é isso que a gente vai passar a falar a partir de agora. Por que muita gente fala que é um caso de teoria da imprevisão? Porque se a gente for buscar lá no Código Civil, no artigo 478, ele fala que no caso de fato novo, imprevisível, que gera um desequilíbrio contratual, eu posso alegar a teoria da imprevisão, rebus sic stantibus, para passar por cima daquela hipótese da pactação de servanda, onde o contrato faz lei entre as partes, mas aqui eu tenho uma exceção. É uma situação nova, imprevisível, que desequilibrou a balança do contrato. Então, eu estava entregando alguma coisa para você, o aluguel, e você me pagava uma mensalidade. Era uma relação negocial que a gente pensou nessa situação de fato. Nessa nova situação de fato, aconteceu isso daqui. Ou seja, eu estou dando muito para mim, porque eu posso pagar, ficou uma onerosidade excessiva, e em contrapartida a outra parte está recebendo muito, está lucrando muito com aquilo. E percebam essa explicação. Desequilíbrio da balança. Prejudicou muito para um e fortaleceu muito o outro. Essa é a base da teoria da imprevisão e que muita gente não vem analisando. Tá? Então vamos lá. Requisitos, pressupostos para aplicabilidade da teoria da imprevisão que muito tem se falado. Primeiro, um contrato continuado, um contrato que vai de prestação continuada, diferida, que vai continuar ao longo do tempo. Por quê? Se é um negócio à vista, não tem esse problema. Eu estou comprando uma moto por R$2.000. Eu paguei R$2.000 e recebi a moto da outra parte, está tudo resolvido, assunto encerrado. Não é um contrato que vai ser afetado aqui, porque é um contrato perfeito e acabado. Na teoria da imprevisão, a gente vai focar nos contratos de prestação continuada. Aluguel, prestação de serviço prolongado, ensino, estudo, financiamento bancário. Tá? Vejam que são contratos onde a gente entabula um acordo e esse acordo vai gerar efeitos por muito tempo. Tá? Por vários meses, por anos. Então, o contrato continuado é um dos pressupostos.
Outro pressuposto que está aí no slide é um acontecimento extraordinário, diferente, imprevisível. Ah, mas a inflação subiu, ao invés de subir 4% ao ano, o reajuste pelo IGPM no meu aluguel, agora, ano que vem, foi 8%. Um aumento maior da inflação me parece que não é imprevisível, né? A taxa de juro aumentou um pouco, diminuiu um pouco no meu contrato de financiamento imobiliário, e parece que não é uma situação imprevisível. Faz parte do mercado, essa oscilação. Agora, a partir do momento que acontece um evento novo, que há um desequilíbrio grande da balança, e essa discussão ela veio com muita força na época que o dólar, ele, pouco depois da implantação do Plano Real, o dólar e o real tinham um valor muito próximo, né? E ele foi aumentando e de repente ele deu um distanciamento. E a discussão na época era essa, peraí, a gente usou o dólar como indexador e se dizia que não podia usar o dólar, né, uma moeda estrangeira como indexador, salvo quando você comprova que esse dinheiro vinha de fora, por isso indexação do dólar. E a gente vendeu, por exemplo, um objeto por tantos mil dólares, né? E a hora que eu fiz a adequação disso para real, o que eu tinha que pagar, por exemplo, R$2.000 virou R$4.000. E a outra parte, ao invés de ganhar 2.000 pelo negócio, vai ganhar 4. Ou seja, houve um desequilíbrio. Para mim vai ficar muito caro para pagar, porque o dólar disparou, e se dizia que não era previsto que ia disparar dessa forma. E do outro lado, a parte vai ganhar muito. Pelo mesmo produto, vai ganhar o dobro, né? Então, se discutia esse desequilíbrio da balança, a ponto de gerar uma situação excessivamente onerosa para um lado da relação e excessivamente vantajosa para o outro lado da relação. Ou seja, a balança que a gente negociou para cada um prestar alguma coisa, de repente ela fez isso. É isso que acontece agora, em razão do Covid-19. Eu tenho visto muita gente falar que é o caso de teoria da imprevisão. Mas é isso que aconteceu. Uma parte ficou com o contrato muito oneroso, em compensação a outra parte está ganhando muito. Ou seja, eu estou pagando mais para essa. Está mais difícil para mim e está muito mais fácil para ela. É isso que aconteceu. E aqui é a minha crítica, né, com todo o respeito do mundo às pessoas que defendem que é o caso de teoria da imprevisão. Se a gente for pegar uma relação negocial regida pelo Código Civil, por exemplo, um aluguel, e eu for falar que eu tenho que rever as regras do contrato de aluguel com base na teoria da imprevisão, me parece equivocado, né? Respeitosamente discordo da grande maioria, porque é uma situação, é um contrato continuado, prestações, né, obrigações dos dois lados, houve um evento novo, imprevisto, gravíssimo, que houve desequilíbrio da relação contratual, houve. Uma parte está muito mais onerada e a outra parte com muito mais lucro. Foi isso que aconteceu? Não, o Covid-19 acertou os dois lados da relação. Se um lado está difícil para pagar, o outro está desesperado para não perder o locatário também, porque ele não vai conseguir alugar de novo tão cedo, né? Então vejam que a onerosidade excessiva ela foi gerada para um polo da relação, quando não para os dois, né? Na situação, por exemplo, da mensalidade escolar, está afetando tanto as pessoas que contratam o serviço de ensino escolar, né, de ensino fundamental, por exemplo, de ensino universitário, e está afetando a universidade também, com dificuldades para implantar o seu objeto jurídico, né, a sua prestação de serviço contratado. Então, me parece que esse desequilíbrio, ele não é um desequilíbrio onde uma parte está levando muita vantagem em cima da outra, desequilibrou o contrato, e por isso teoria da imprevisão. Tá? Então fica aqui a minha crítica. Ah, professor, como é que eu vou usar isso? Me parece que se você for advogado de uma parte do contrato, né, que vem alegando que precisa rever o contrato com base na teoria da imprevisão, pode dizer, peraí, mas você está aplicando a teoria da imprevisão pela metade, né? Que é um contrato bilateral, diferido no tempo, prestações continuadas, obrigações mútuas. Está difícil para você prestar, né, a sua obrigação, mas para mim também está, né? Ou seja, não há uma onerosidade, não há
um desequilíbrio da balança, onde as vantagens daqui vieram para cá, né, a balança desequilibrou. Não. Né? A onerosidade ela é gerada por um evento externo que não está gerando muita vantagem para um lado da relação. Né? Em regra, né, a gente sabe que tem vários setores aí que estão lucrando na crise, né? Faz parte do mercado, mas em regra os dois lados não estão lucrando. Claro que um lado está com mais dificuldade, é o que não está conseguindo pagar, honrar a sua prestação, mas às vezes isso não reverter em vantagem para o outro lado, às vezes não, na maioria das vezes. Né? Estão percebendo a diferença? E eu já assisti mais uma pessoa falando, dei uma pesquisada esses dias, mas com o que estão falando de teoria da imprevisão? Não falo teoria da imprevisão. Um fato novo que gerou onerosidade se aplica só a metade, só a parte que interessa da teoria, o resto esquece. Né? Então me parece que seria uma tese interessante para a defesa de quem está defendendo o lado que não quer revisar o contrato. Me parece que não é o caso da teoria da imprevisão. Tá? Claro que estou fazendo alerta, essa é a minha posição, tem muita gente que está falando que é o caso de teoria de previsão. Só que eu não vi ninguém enfrentando essa situação do desequilíbrio da balança, só falam que é e ponto final. Tá? Então a gente precisa entender melhor o sistema para se convencer, é ou não é. Tá? Então agora ferrou tudo, a minha esperança era negociar o contrato de aluguel, né? Era usar a teoria da imprevisão que eu já vi um professor falando, já vi uma postagem no Facebook, no Instagram, sei lá onde. E agora? Não dá então? Dá. Me parece que a base científica está equivocada. Para quem concordar comigo, para quem não concordar, defende a teoria da imprevisão e toca adiante. O que eu estou dizendo é que é perigoso falar que é a teoria da imprevisão e não tem todos os elementos da teoria da imprevisão. Porque esse desequilíbrio, eu tirando de um lado e pondo no outro, é pressuposto para a teoria da imprevisão. E isso ninguém está esclarecendo, só se fala que é teoria da imprevisão. E como que eu faço então? Eu preciso rever, eu não consigo pagar o aluguel, eu não consigo pagar a mensalidade da escola do meu filho. Eu sou dentista e eu estou sem abrir o consultório, faz um mês quase. Não atendo paciente, não entra dinheiro, como é que eu vou pagar para os outros? E como uma pessoa esses dias me disse, e ainda tem outro problema, né? Porque também a escola do meu filho também não está prestando serviço. Ou não estava, ou não está prestando como a gente combinou. E daí eu vou ter que pagar, sendo que eu não estou trabalhando, não estou recebendo, e vou pagar para outros setores que também não estão prestando serviço como a gente combinou. Veja o tamanho do abacaxi. Né? E é óbvio que ninguém quer isso, a escola também não queria isso. Né? Porque a gente está tentando buscar soluções de modo técnico. Agora que ninguém queria essa situação, é óbvio, ninguém queria. Não, mas ninguém em sã consciência. E daí como que eu discuto então? Aonde que eu vou buscar bases legais, bases do direito para poder discutir esse contrato? Então não é teoria da imprevisão, e é o quê? Se a gente for buscar noções básicas do direito contratual, o princípio da boa-fé e o princípio da função social do contrato, eles vieram com muita força no Código Civil de 2002, 2003 para cá. Ou seja, se parou de pensar que a relação contratual ela servia só para A e B do contrato. Porque se A e B combinarem uma situação que gera ônus social, tem uma implicância na função social desse contrato. A ideia de que os contratos sejam mantidos, que gerem riquezas, que circulem riquezas, que gerem emprego, que as pessoas joguem limpo no contrato, que a gente se una para fazer com que esse contrato continue vigendo, são noções básicas do direito obrigacional, do direito contratual, principalmente de 2003 para cá. E talvez aí seja o norte para eu discutir, para eu tentar uma alteração temporária da minha obrigação no contrato, demonstrando que a função social do contrato deve ser preservada, que a continuidade do contrato, que é uma meta dos contratos, deve ser observada, e que eu tenho boa fé, eu estou jogando limpo, eu estou mostrando, peraí, como é que eu vou pagar o aluguel do meu mercado, do meu mercadinho de bairro, do meu estabelecimento comercial, da minha loja de roupa na rua, da minha loja no shopping que está fechado. Como é que eu vou honrar com a minha parte do contrato se eu não posso trabalhar, eu estou sendo impedido de trabalhar?
Não é que eu não quero, eu não estou conseguindo. Isso é demonstrar boa-fé, é jogar limpo, comprovar isso. Eu não estou conseguindo trabalhar. E demonstra que realmente você está parado. Que você quer cumprir, só não está conseguindo cumprir agora, porque a situação é diferente. Vai mudar, vai melhorar. Vai, a gente sabe que vai, mas isso vai levar tempo. E daí, como que eu faço? E demonstrar isso, é trazer as discussões da boa-fé e da função social do contrato, a atuação com proporcionalidade, é trazer isso para a discussão. E como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar a outra parte da relação contratual e dizer, shopping, eu não consigo pagar. O shopping vai dizer, peraí, mas eu não estou ganhando nada mais com isso. Pelo contrário, tem loja fechando, meu lucro está caindo. O aluguel não está melhorando, está piorando. A gente não tem um desequilíbrio na balança negocial, na balança do nosso contrato. Pelo contrário, você está perdendo, eu estou perdendo também. Talvez você esteja perdendo mais, Porque tem alguns me pagando aluguel, outros não. Então, dentro dessa boa-fé, de proporcionalidade, de busca para manter o negócio, para manter o contrato de locação do shopping, vamos fazer o seguinte, eu posso ficar, enquanto o shopping está fechado, posso ficar sem pagar e depois eu volto a pagar, é uma opção. Posso pagar só a metade, ou posso não pagar agora e daí eu diluo essas 2, 3 prestações mensais, eu diluo até o final do ano. Então a gente vai, são opções, onde eu vou mostrar, eu não consigo trabalhar, mas eu não estou me furtando, eu sei que a culpa também não é do shopping, ninguém tem culpa. É uma relação que não adianta a gente ficar brigando e ficar jogando um na cara do outro, a ideia é a gente se unir para achar uma solução boa para os dois lados. E esse direito consensual é o que todo mundo quer, todo mundo ganha com isso. Se não tiver jeito, vai para o litígio, vai para a via judicial. Mas o ideal é que a gente consiga resolver isso antes, principalmente numa situação de crise, que normalmente os dois lados da relação estão com dificuldade. Tá? Então, dentro dessa hipótese do aluguel, onde via de regra não é uma relação de consumo, entre locador e locatário, porque ele me loca, mas eu exploro aquilo comercialmente. Eu loco o meu escritório, eu loco a minha casa, e eu tenho que pagar pelo uso. E a outra parte recebe para deixar o imóvel comigo. Se eu não estou conseguindo pagar, me paga 30%, 50%, o restante parcela em tantas vezes. Ou seja, eu estou demonstrando que eu quero honrar com a minha obrigação, eu só não estou conseguindo. Eu estou fazendo financiamento, vai sair daqui a pouco, para eu ter capital de giro, para eu pagar as contas. Os bancos estão vindo com linhas de crédito, principalmente para quem atua no mercado de trabalho, para microempresa, pequena empresa. Vamos resolver, a gente vai sentar e vai resolver. Eu quero cumprir a prestação, me dá um prazo, vamos acertar aqui. Vejam que são os dois lados unindo esforços para manter o contrato. Função social do contrato, boa-fé. Boa-fé objetiva e subjetiva. Então, esses são argumentos para eu discutir a obrigação. Tá? Eu posso utilizar a teoria de previsão também. Só cuidado que pode não colar. Tá? Mas é uma ferramenta também que muita gente está falando. Tá? Financiamento imobiliário, financiamento de veículo, também bastante recorrente à discussão agora. O que aconteceu? O Conselho Monetário Nacional trouxe diretivas para que os bancos suspendam a cobrança do financiamento pelo menos por 2 meses, por 60 dias. Já tem banco suspendendo por 3, a Caixa Econômica agora, nos últimos dias, ontem, já divulgou que vai suspender por 6 meses os contratos novos. Por que isso? Para que as pessoas continuem negociando, para que aquelas pessoas que acabaram de comprar um imóvel não tenham medo de não conseguir honrar desde o começo. Já vou desfazer tudo. Como é que eu vou honrar com o contrato se está difícil? Não, em 6 meses, tudo indica que dá tempo de a gente superar tudo isso. Talvez 2 meses, talvez 3, tomara, Mas já tem a Caixa Econômica, o Banco Público, já vem falando até de usar 6 meses para não ter problema. Então vejo que é uma ferramenta interessante. Conversando com pessoas que têm financiamento imobiliário, muitos conseguem pelo site do banco, telefonando para o gerente, entrando em contato com o banco. No site do banco já explica lá, eles não estão nem pedindo muita informação. Eu estou com dificuldade, quero
prorrogar o vencimento das prestações do meu financiamento imobiliário desse mês, do mês que vem. E gera uma moratória de forma simplificada, sem muita formalidade. Tá? Claro que, no caso de financiamentos, eu tenho uma relação, via de regra, uma relação de consumo, onde eu empresto dinheiro para comprar a minha casa. Eu não estou utilizando esse dinheiro para fomentar um empreendimento, né? Eu estou utilizando o dinheiro como consumidor final. Tá? E quando eu falo em relações de consumo, além da questão de boa-fé, de função social do contrato, que estão lá no 421 e 422 do Código Civil, e aqui a minha base em relações embasadas em direito civil, não é uma relação de consumo, eu vou utilizar como base para rever alguns dispositivos, para ter uma moratória de vencimento, para pagar parcial, o 421 e 422, tá? Premissas da relação contratual. E posso usar a teoria da imprevisão, né, para quem achar que é o caso. Buscando o quê? Defender, eu coloquei aí dicas, né, que a doutrina traz, que os contratos eles devem buscar uma cooperação das partes do contrato, uma lealdade contratual, uma atuação ética e busca se manter o contrato, a manutenção do contrato. Isso aqui eu só estou repetindo Miguel Reale e Nelson Roosevelt. Então, a partir do momento que eu digo, eu tenho uma situação nova, juiz, eu estou com dificuldade econômica, olha o que está acontecendo comigo. Eu quero pagar, mas eu não estou conseguindo. Eu posso pagar de tal forma, e vamos tentar achar um meio termo. A gente pode fazer isso sem judicializar o advogado negociando, você negociando com a outra parte do contrato. Talvez seja interessante um advogado, porque ele vai te dar, né, mais ferramentas e vai saber que legalmente o que ele está fazendo está certo. Tá? Então, para quem não é da área do direito, aconselho a buscar um advogado. Eu sei que algumas pessoas estão, né, se atualizando aí na área jurídica, mesmo sem ser advogado, então, mas me parece interessante buscar o advogado para fazer essas tratativas, mesmo que extrajudicial, né, mas é alguém que entende do assunto leis e evita, por exemplo, eu não vou me arriscar, arrumar o dente do meu filho que quebrou, fazer uma obturação, fazer um tratamento cardíaco. Eu não sou médico, eu não sou dentista, né? Cada um no seu ramo de atuação, no seu ramo de conhecimento. Claro que eu ter conhecimentos básicos me ajuda para eu saber onde buscar, até onde vale a pena discutir. Isso é interessante, né? Como a gente faz, eu busco principalmente agora, né, em época de pandemia, informações da área médica e etc. Tá? E daí, eu demonstro a situação nova, eu demonstro a precariedade da minha condição econômica e busco manter o contrato trazendo novas ferramentas. Os bancos, como eu disse, né, estão aceitando essa moratória para o financiamento imobiliário ou de veículos, como está aí no slide, e a gente tem várias decisões judiciais já dizendo que não pode haver o despejo em razão dessa situação precária, pontual. Isso vai passar. E muita gente que está dizendo, eu não estou pagando aluguel porque eu não consigo pagar. Né? O restaurante está fechado, como é que eu vou pagar o aluguel do prédio do restaurante? Eu pago com o dinheiro do mês. Né? Eu tenho um lucro de 30 mil, eu pago 15 de aluguel. Né? Agora, se não funciona, como é que eu pago? Boa fé. Situação emergencial, situação pontual, inesperada. Então, vamos ver como que você vai pagar. Faz uma proposta, vamos negociar, vamos parcelar. Não paga esse mês, começa a pagar daqui 2 meses, paga só 30%, paga 50%. A gente já vai falar aí de algumas dicas nessa negociação. No caso de relação de consumo, eu tenho uma peculiaridade, porque daí eu não vou utilizar o Código Civil, eu vou utilizar o CDC. Se eu vou utilizar o CDC, a teoria de imprevisão está lá no artigo 6º, inciso 5. E vai falar de uma situação nova, imprevisível, que gera situação complicada para o consumidor, né, porque eu tenho fornecedor, aquela pessoa que vive desse empreendimento, que tem superioridade econômica, técnica, de conhecimento, e do outro lado eu tenho uma pessoa hipossuficiente, com menos condição econômica, com menos conhecimento daquela área de atuação. Então, quando essa pessoa, o consumidor, ele é afetado, exemplo, a pessoa que contrata o serviço de ensino da faculdade, que contrata o serviço de ensino fundamental da escola,
ele é consumidor, né? Ele está pagando por um serviço da empresa que só trabalha com isso, né? E eu não, eu sou comerciante e eu contrato essa empresa que trabalha só com isso para educar intelectualmente meu filho. Então eu sou consumidor e a escola, a faculdade, o fornecedor. Aí eu não vou aplicar a teoria da imprevisão lá do Código Civil. E daí eu tenho um pouco mais de argumento. Por quê? Porque na relação de consumo, essa imprevisão, ela não obriga que haja uma onerosidade excessiva de uma parte da relação em prol da outra parte. Ou seja, uma parte vai estar com muito prejuízo e a outra está lucrando muito. Na relação de consumo, não. Basta que o consumidor esteja sendo muito prejudicado. E daí a teoria de previsão pode ganhar força. Na relação de consumo, tudo bem. Me parece bastante relevante utilizar a teoria de previsão, sem nenhum prejuízo de eu falar também da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da manutenção do vínculo contratual. Tá? Lembrando que artigo 2 e 3 do CDC vai falar lá condições, quem se enquadra como fornecedor e consumidor, para eu saber se eu posso utilizar o CDC e não o Código Civil. Tá? Então aqui não há a necessidade do enriquecimento de uma parte em prejuízo do outro. Basta que o consumidor seja o prejudicado. É uma legislação afirmativa, uma legislação protetiva do hipossuficiente, presumivelmente o consumidor como hipossuficiente. Então, em épocas de recessão, me parece que eu, consumidor que pago a faculdade, posso dizer para a faculdade, não estou conseguindo pagar. Por que eu não estou conseguindo pagar? Porque eu tenho comércio e o comércio está fechado. Porque eu sou médico, né, pago a faculdade dos meus filhos e eu não estou atendendo no consultório. Né? O consultório fechou. Faz 2 semanas que o meu consultório não atende ninguém. E daí? E logo, logo a gente corre o risco de dizer, mas eu sou assalariado, eu estou com o salário atrasado. Né? Porque é um efeito cascata, né? Um setor vai derrubando o outro, né? Dominó. E à medida que eu demonstro que essas situações pontuais, emergenciais, imprevistas, estão afetando o consumidor a esse ponto, o consumidor pode dizer sim, fornecedor, vamos negociar porque eu não estou conseguindo honrar. Né? A culpa não é sua, fornecedor, não é da faculdade a culpa, ninguém está falando isso. Mas é a faculdade, vamos rever, porque eu, como consumidor, estou com uma situação imprevisível que eu não estou conseguindo honrar o contrato. E como? Vamos parcelar. Me dá 1 mês, 2 meses sem pagar, né? Eu pago só 30%, só 50%. E mais do que isso, você vai cumprir a tua parte do contrato também? Várias faculdades estão tendo aula online, tudo bem. Né? Ah, mas a aula online é muito mais barato, é verdade. Né? Eu posso discutir o ônus do contrato, né? Porque se eu não tenho gasto com energia, se eu diminuo o gasto com pessoal, com água, com limpeza, logo, teoricamente, eu posso discutir que o valor da mensalidade deveria ser reduzido, tanto é que o EAD é muito mais barato do que o ensino presencial. O que a gente tem hoje? Ah, não é EAD, porque as aulas são ao vivo, as pessoas podem interagir, são aulas o tempo todo dia, ou seja, é só uma aula à distância, não é aquele ensino virtual, né, o EAD comum, que a gente sabe como que é. São aulas onde o professor está na casa dele ou na escola e os alunos estão em casa. Tá? Então, por isso que eu não posso também utilizar como parâmetro a base de cálculo do ensino à distância, que é mais barato. Eu tenho mais professores, aulas sendo dadas para várias turmas e assim por diante. Mas que o custo da entidade, do órgão de ensino cai muito, né? Principalmente em energia, que a gente sabe que é caro e não está sendo gasto. Então é um fator aí para negociação, sim, com as universidades, com as escolas, né? Com os colégios e assim por diante. Parâmetros para eu fazer isso, né? Já para a gente encaminhar para um fechamento, já temos pouco tempo para fechar 1 hora. Nas leis eu tenho as diretivas que eu já falei. A questão de financiamento imobiliário, financiamento de veículo, eu tenho normativa do Conselho Monetário Nacional dizendo para prorrogar pelo menos por 2 meses. E como eu disse, já tem banco prorrogando até por mais. Redução temporária de parcela. Se eu demonstrar minha boa-fé, dificuldade econômica, mas eu quero honrar, dicas, né, com que parâmetros, porque eu não vou pagar nada.
Ué, mas a universidade também não tem culpa. Se ela está dando aula à distância, ela está prestando serviço, né? Eu vou dizer, ó, mas eu posso pagar 30%. Ou eu não posso pagar agora abril e maio, mas eu pego essas duas mensalidades e vamos parcelar em 6 vezes e eu pago daí, né, junho, julho, agosto, setembro, eu pago os próximos meses a mensalidade mais o percentual que eu não pude pagar agora, né, porque as coisas vão se normalizar. Então são ferramentas que eu posso utilizar, mostrando a minha boa-fé, o meu interesse. Eu não estou conseguindo cumprir, mas eu quero cumprir, né? Vamos se ajudar para manter o vínculo contratual. Dicas. A resolução 152 suspendeu o recolhimento do Simples para as empresas que se enquadram, né, nessa modalidade tributária, que elas podem pagar depois. Então, suspende pagamento de FGTS, suspende Simples, e diz, ó, abril, maio e junho, por exemplo, não vai pagar. Depois, julho, agosto, setembro, e algumas 6 meses, aí paga metade em cada mês, vai pagar esse atrasado que não pagou agora. Pode ser uma ferramenta. Tá? Então eu não vou pagar agora, mas eu vou pagar depois, parcelado, para manter o vínculo. Né? Parcelamento lá do 916, das execuções. Ou seja, eu quero purgar mora, eu quero pagar por um bem, eu pago 30% e divido o resto em 6 vezes. É uma opção de parcelamento que está no CPC. É outra dica. As escolas. Peraí, mas quanto que baixou o custo? Quanto que baixa em energia? Quanto que baixa em água? Em serviço de manutenção? Vamos baixar o custo da mensalidade, então. Vai ficar mais barato para todo mundo. Né? Quem está com dificuldade financeira pode pagar de que forma? Paga um pouco menos, parcela, pago 50%, os outros 50% de abril e maio eu pago depois, fatiado junto com as outras mensalidades. E outra preocupação, que a escola está prestando serviço, eu vejo que as universidades, em boa parte, estão tendo aulas normais, né? Às vezes mudou um pouco a grade, mas estão tendo aulas. Por exemplo, a aula das 7 às 10 da noite, estão tendo aula das 7 às 10 da noite. Mais ou menos mantendo a questão, só que à distância. Me parece bastante interessante. Agora, as escolas, principalmente do ensino fundamental, né, a maioria não tem feito isso. A maioria não teve atividades, agora passaram a ter atividades, mas uma proporção muito menor. Muito menos professor, muito menos atividade, não tem toda a matéria. Né? Então, vai ser preciso conversar para dizer, peraí, a gente vai repor essas aulas nas férias de julho, dezembro, de janeiro, ou seja, o serviço que vocês me contrataram, eu estou com uma dificuldade, eu escola, que a dificuldade não foi gerada por mim, mas a gente vai honrar com aulas depois quando a gente voltar. Mesmo que tenha aula sábado, que tenha aula feriados, que tenha aula em julho, em dezembro, em janeiro, mas a gente vai dar aula presencial da forma combinada. Ponto. Eu posso discutir essa mensalidade, né? Se eu preciso parcelar, não parcelar, reduzir custo, etc. Tá? Agora, do outro lado, se a escola não está cumprindo, não está se adequando a essa nova realidade, por que é que eu, consumidor, vou me adequar? A parte mais fraca da relação sou eu, o consumidor, não é a escola. Né? Então, me parece que, à medida que essa situação de suspensão das aulas presenciais se protrair no tempo, eu acho que vai chegar a hora da gente começar a conversar com as escolas. Nós que temos filhos vamos ter que conversar com as escolas e dizer, peraí, escola, o custo reduzido de vocês vai passar para mensalidade, vamos rever valor, vamos baixar valor. E as aulas, elas vão continuar sendo aulas, né, de 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, mas o ensino era integral e está tendo aula de vez em quando. Como é que vai funcionar isso? Vamos sentar e conversar, né? Porque não pode o consumidor que já tem problema no seu trabalho continuar pagando por um serviço cheio que não é o que está sendo prestado. Né? Claro que a escola também não tem culpa, mas não é o consumidor que vai ter que arcar com esse ônus. Tá bom? Dentro de uma ideia da gente conversar em menos de 1 hora, que é o que também a gente consegue fazer pelo Instagram, né? Senão não vai conseguir postar, acho que a ideia é essa. Espero que a gente saia maior, né, intelectualmente, moralmente, como seres melhores depois dessa crise toda. Espero que essas dicas tenham ajudado. Claro que não é uma aula de pós, né? A gente tem que dar muita matéria em pouco tempo. Mas é trazer algumas dicas para que você, trabalhador, operador do direito, saiba onde buscar
quais as discussões, se eu estou trabalhando, né, defendendo o locatário, defendendo o locador, se eu vou tentar pactuar um acordo, o que eu posso propor para a escola, quais os argumentos. Teoria de previsão, é isso mesmo? Concordo, não concordo? Por quê? Né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei onde eu estou pisando. Por isso nosso piso aí de madeira nos slides, tá ok? Fica a dica, espero que tenha ajudado. Se souberem de pessoas que trabalham na área do direito, que essa matéria possa ser útil, passem, avisem. É a única coisa que eu peço dentro desse projeto gratuito, tá ok? Até a próxima, agora vamos para a área criminal. Um abraço.